Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nas aulas das semanas de 24 de maio a 4 de junho nós vamos trabalhar dízimas periódicas e as frações geratrizes, as frações que geram essas dízimas periódicas, ok? Então vamos lá. Representação de frações em números decimais. Na matemática, é comum representarmos números racionais, que estão em forma de frações, em forma de números decimais. Para isso, basta dividir o numerador da fração, que é o que está em cima, pelo seu denominador, que é o que se encontra embaixo, encontrando assim o número decimal que representa a fração dada. Então, geralmente, a gente pode escrever uma fração em número decimal, números com vírgulas. Por que a gente faz isso? Geralmente é quando a gente quer saber quanto que representa aquela fração. Ou, por exemplo, numa reta numérica. Nós temos a fração lá 12 décimos, 12 sobre 10, né? 12 décimos. Aonde a gente coloca na reta numérica essa fração? Tem gente que vai seguir uma reta numérica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai pôr depois do 12, só porque está 12 sobre 10, 12 décimos. E na verdade não é. 12 décimos, quando a gente divide, dá 1,2, né? Então, o 12 décimos, se a gente for colocar ele numa reta numérica, a gente tem que colocar ele entre o número 1 e o número 2, porque ele é 1 inteiro e 2 décimos. Então, ele é 1,2. Ele é como se fosse o segundo espacinho entre o 1 e o 2 dividido em 10 espaços. Daí a gente marca dois risquinhos. Seria o 1,2, depois do 1, tá? Então, tem essas coisinhas assim para a gente ver. Então, é interessante a gente perceber que a fração ela pode ser escrita em números decimais e geralmente a gente usa isso para ver onde ela está na reta numérica ou para saber quanto que representa de um todo, tá? 1 sobre 2. O que significa 1 sobre 2? É um meio, é a metade de alguma coisa, tá? Então tá lá. 1 sobre 2 xícaras de açúcar numa receita. Significa que é meia xícara de açúcar, tá? Meia xícara de açúcar é metade da xícara, tá? 0,5. 0,5 representa meio. Tá? Então a gente precisa saber essas representações de uma fração em número decimal. Aqui nos exemplos para vocês, eu coloquei algumas frações e transformei em número decimal. Então, ó, 3 oitavos é igual a 0,375. Então ele fica entre o 0 e o 1. 2 quintos. 2 quintos é 0,4. É um pouquinho maior que 0,375. Tá? É um pouquinho maior, porque a casa decimal é um 4. Ela é maior que essa. 12 décimos. 12 décimos é 1,2. Tá? Ele é um pouquinho acima do 1. É entre o 1 e o 2, um pouquinho acima do 1. Tá? E 13 centésimos, 0,13. 0,13 é bem perto do zero ali, tá? É entre o 0 e o 1, bem mais perto do zero, tá? 0,13. Numa reta numérica, eu falando para vocês, tá? E essas representações, então reparem que eu peguei essas frações e dividi. E reparem que deu o número 0,375 e acabou. 0,4, 1,2, 0,13 e terminou a continha. Então, reparem que os exemplos que eu dei para vocês aqui, eles têm como resultados decimais exatos. Pode chamar de DE, decimais exatos. Ou seja, quando nós dividimos o numerador pelo denominador, a nossa fração ela acaba, a nossa divisão ela acaba. Quando a gente está dividindo, fazendo aquela continha, armando a continha, a gente fala armando, 3 dividido por 8, colocando 8 na chave, fazendo as divisões, vai chegar um momento que vai dar zero de resto. Mesmo sendo decimais, 0,375, vai chegar um momento que vai dar zero de resto. Por quê? Porque essas divisões que eu fiz aqui são divisões finitas. As frações, o numerador pelo denominador formou uma divisão finita, que tem fim, que acaba quando sobra zero no resto. Reparem também que as duas últimas frações são frações decimais, pois os denominadores são formados por números que são potências de base 10. Nestes casos, basta correr a vírgula para a esquerda, considerando a quantidade de zeros do denominador. O que eu quis dizer aqui nesses dois exemplos? Nos dois primeiros exemplos, a gente teve que armar a continha. No segundo exemplo, no terceiro e no quarto exemplo aqui, no 12 décimos e no 13 centésimos,
Não precisa ficar armando continha, é bem fácil, porque os denominadores, os que estão embaixo, são potência de 10. O que seriam potências de base 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, sempre que for 1 acompanhado de vários zeros. Sempre que embaixo for 1 acompanhado de zero, é só a gente pegar o denominador, o numerador, o de cima. Quem é o de cima? 12. Quantos zeros tem embaixo? 1. E contar a vírgula andando uma casa. 1, porque era 10. Tem um zero só, corre uma casa. 13 centésimos, 13 dividido por 100. É só eu copiar o 13 e correr. Quantas casas tem o 100? Quantos zeros tem o 100? Tem 2. Eu corro 2 casas. 1, vem aqui a vírgula. Quando não tem vírgula no número, ó, o número 13 não tem vírgula. A vírgula está no final. Eu coloco o 13 aqui sem a vírgula e conto 2 casas, voltando. 1, 2. A vírgula vem aqui, porque tem 2 zeros. 0,13. E se fosse 1000? Teria que ficar 3 casas depois da vírgula. Então ficaria 0, colocaria um 0 e o 13. 0,13. Ficariam, se fosse 1000 aqui embaixo. Então, se é dividido por 10, fica uma casa depois da vírgula. Se é dividido por 100, 2 casas depois da vírgula. Se é dividido por 1000, 3 casas depois da vírgula. E assim por diante. Ou simplesmente dividido por 10. Aonde está a vírgula? No final do 12. Corre uma casa, fica no meio. Onde está a vírgula? No final do 13. Corre 2 casas porque é 100. 1, 2. Fica aqui na frente do 1. Como não pode deixar sem nada, coloca um 0. 0,13. E assim por diante. Ok? Vejam agora os exemplos abaixo. 2 terços, 5 nonos, 5,99 e 1 sétimo. E eu quero que vocês dividam. Se vocês começarem a dividir no celular isso aqui, vai dar uma falsa impressão que é finita, porque o celular tem um espaço específico para caber os números. Se vocês dividirem no lápis, no papel, né? No papel e no lápis, vocês vão ver que 2 dividido por 3 vai dar 0, acrescenta um 0, põe a vírgula, e depois vai dar 6. 3 vezes 6, 18, para 20 sobra 2. Acrescenta um 0, vira 20 de novo. Vai dar 6 de novo. E 6, e 6. Repara que sempre vai repetir o 6. Toda vez. E nunca vai acabar. Por isso eu coloco o sinal de reticências, os 3 pontinhos. Por quê? Esse 2 dividido por 3 é um número infinito. Não tem fim. Então a gente está vendo que vai ficar repetindo 6, 6, 6, 6. 5 nonos, quando a gente divide no papel, vai dar 0,5555555 e vai dar infinito, reticências. 5,99 avos, 0,505050, vai repetindo 50505050 infinitamente, ou seja, 50, 50, 50 também dá infinitos. E 1 sétimo vai ficar repetindo 0,142857, 142857, 148257. Repara que chega um momento que está repetindo, ó. 142857. Ó, 142857. Quem vai ser os próximos? 142857. E assim por diante. Então é infinito também. Então essas frações, elas geram para a gente os números racionais que a gente chama de dízima periódica. Dízima periódica, infinito, é um número racional? Sim. Tá? Os números infinitos são números irracionais. Mas eles são números irracionais quando não tem nenhuma repetição depois da vírgula. Se tem número de repetições depois da vírgula, se é uma dízima, a gente chama de números racionais também. Por que números racionais? Porque tudo que vem de uma fração, tudo que pode ser escrito em forma de fração, é um número racional. E o 0,666, infinito, 0,555, infinito, 0,505050, infinito, vieram de frações. Igual esse número aqui de baixo também. 0,142,857. Veio de 1 sétimo também. Então são números racionais porque vieram de frações. Ok? E o que representa isso aqui? Então eu já vou falar com vocês aqui. Ó. Ao realizarmos uma divisão do numerador pelo denominador e notarmos que existe uma certa repetição após a vírgula, e com restos que também vão se repetindo, depois eu mostro uma divisão armada para vocês. Dizemos que temos uma dízima periódica, pois os restos que se repetem não conseguimos encerrar a divisão. E ela se torna infinita. Vai se sobrando o resto. E a gente vai dividindo. E o resto que sobra é o mesmo que sobrou anteriormente.
Então, no resultado, no quociente, vai ter que repetir o 6 de novo. E vai sobrar o mesmo resto. Então vai ter que repetir o 6. E vai sobrar o mesmo resto. Vai ter que dividir por 6 de novo. E assim por diante. Numa dízima periódica, existem os períodos, que são os grupos de números que se repetem infinitamente. Então, qual é o período na primeira? Quem que está se repetindo? É o 6, o 6, o 6. O período é o 6. Quem é o período na segunda? É quem se repete, é o número 5. Quem é o período na terceira aqui? Ó, tá repetindo 50, não é só o 5, porque tá repetindo 5, 0, 5, 0, 5, 0. Então os próximos vão ser 5, 0, 5, 0. Então o período é 5, 0. E aqui, um sétimo, quem é o período? 1, 4, 2, 8, 5, 8, 5, 7. Porque daqui até aqui são diferentes, tá? Foram números que não se repetiram, né? Ou mesmo que se repitam. Mas até aqui foi um grupinho. Depois desse grupinho, repete todo o grupinho novamente. Ou seja, o próximo grupinho vai ser 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então, esse 1, 4, 2, 8, 5, 7 é o nosso período. Período é toda a parte numérica que depois de um momento começa a se repetir de novo. Aqui foi o 50, 50, 5, o 5, aqui o 6, 6, 6, então é o 6. E aqui é todo o número 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tá bom? Esses são os períodos. Observação importante. Uma observação aqui. É importante tentar resolver a divisão passo a passo e não por uma calculadora, pois a calculadora apresenta um resultado arredondado, podendo dar a falsa impressão que o número é decimal exato. O que é decimal exato? Quando tem fim. Esses aqui não têm fim. Por exemplo, se vocês usassem uma calculadora, 2 dividido por 3 vai dar 0,66666667 no final. Por quê? Não cabe mais na calculadora. Então ele pega a última casa e arredonda para 7, tá? 0,555555. Provavelmente vai aparecer 0,55555 e acabou, ou 55555 e um 6 no final, que ele arredondou. E fechou também, porque não cabem todos os algarismos, ok? Mesma coisa no 50, 0,505050505 para no 5, ou vai parar no 50, enfim, e vai acabar. E aqui mesma coisa, até onde couber, tá bom? Às vezes vai caber até o 2 aqui só, e não repete o restante. Aí vocês vão falar, não é dízima, porque acabou no 2. E na verdade é uma dízima, dízima periódica. Então tem que tomar cuidado com a calculadora. Dízimas periódicas simples e compostas. Nós temos outros exemplos de dízimas aqui, mas preste atenção no seguinte. 4 nonos, 0,444444 infinito. 32 nonos, 3,555555 infinito. 52 90 avos, 0,577777. 12 900 avos, 0,01333333. Reparem que quem é o período na primeira? É o número que se repete, 4. Na segunda, é o 5 que se repete. Na terceira, é o 7 que se repete. E na quarta, é o 3 que se repete. Repara que eu deixei em vermelho o 5 e o 0,1. O que significa esse 5 e o 0,1? Significa que não é uma dízima simples, é uma dízima periódica composta. O que são dízimas periódicas simples? Quando é simples, depois da vírgula só tem o que repete, ó, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Isso são simples, só tem o número que está se repetindo. Já nas compostas, vai ter um número qualquer, ou vários números, que não vai ter repetição. É a partir de um outro momento que começa a repetir. Por exemplo, quando eu estava dividindo essa, esse 5 apareceu, depois apareceu um 7. E depois foi repetindo 7, 7, 7, 7. Ou seja, esse 5 ele não participa do período. Por quê? Ele não se repetiu mais. Ele apareceu uma vez e acabou ele ali. Quem se repetiu foi o 7. Então essas dízimas são periódicas compostas. Por quê? Além do período, que é o 7 que repete, tem um númerozinho aqui que apareceu por aparecer na divisão. Ele aconteceu ali uma única vez e acabou. Dízimas, e no de baixo a mesma coisa, 0,01. Esse 0,1 depois da vírgula, ele também não tem repetições. Foram números que apareceram uma vez, a gente resolveu por eles, e depois apareceu a nossa dízima, 3333333, e o nosso período é 3. Esse 0,1 nunca mais interferiu no nosso período, tá bom? Então essas são as compostas, quando tem algum número diferente da repetição. Lógico que eles vão vir antes da repetição. Quando começa a repetir,
Aí não para mais. Eles têm que ser antes da repetição. Se ele começar a aparecer aqui, 301, 301, 301, 301, o 301 é o nosso período, 301, tá? Porque o 0 e 1 estão repetindo. Se aqui fosse 57, 57, 57, 57, o 5 faria parte, porque ele estaria se repetindo, mas ele não está, ok? No nosso exemplo aqui ele não está. Beleza? Veja algumas divisões. Então aqui eu fiz as divisões para vocês. 32 dividido por 9. 32 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. Tira 32, 27, tira 32, tira 27, sobra 5. Acrescenta-se um zero aqui, vem a vírgula na chave. 50 dividido por 9 vai dar 5. 9 vezes 5, 45. Para chegar no 50, sobram 5. Né? Tirei o 45 daqui, 45 para chegar no 50. Sobra 5. Acrescentei um zero. Repara aqui, aqui o resto foi 5. Eu acrescentei um zero. Aqui o resto foi 5. Eu acrescentei um zero. Ficou 50 em cima, ficou 50 embaixo. Se aqui ficou 50 e deu 5 na divisão, esse 50 vai dar 5 na divisão. E repara que vai dar 45 e vai sobrar 5. Se eu colocar outro zero, vai ser 50 de novo. Então vai dar outro 5 e vai sobrar 5. Se eu colocar 0, 50. Vai dar outro 5 e vai sobrar 5. E assim por diante. Por isso que a gente tem que fazer no papel. Que a gente vai ver, o resto foi 5, o resto foi 5, o resto foi 5. Eu fui colocando 9 vezes 5, 45. Porque era o que dava, tá? Não é porque aqui deu 5 que aqui dentro vai 5. Nesse caso, 50 dividido por 9 dá 5. Por isso que eu coloquei 5 aqui. Aqui deu 5 de resto e 5 de resposta. E vai repetindo sempre o resto 5. E acrescentando 0 vira 50. E 50 dividido por 9 dá 5 e sobra 5. Que quando eu coloco 0, vira 50. Que dá 5 e sobra 5. E assim por diante. Tá bom? Na 52 dividido por 90. Acrescentei um 0. Veio o 0 na vírgula. 52 para 90 não dá. Acrescento um 0 de cara. Tem que vir o 0, vírgula. 520 por 90 vai dar 5. Que dá 450. E sobra 70. 70 dividido por 90 não dá. Acrescento um 0. 700 dividido por 90. 63. Que vai sobrar 70. 70 já tinha sobrado aqui. Acrescentei um 0, deu 700. 700 dividido por 90 dá 7 de novo. Que dá 630. E sobra 70. Acrescentando um 0, vai dar 700 de novo. Então vai ser 7, porque vai dar 630. E vai sobrar 70. Se eu acrescentar um 0, 700 de novo. Que vai dar 7. 90 vezes 7, 630. Sobra 70. Que acrescentando um 0 dá 700. Dividido por 90 dá 7 de novo. Ou seja, virou uma dízima periódica de período 7. Essa é simples, porque só tem a repetição, 5, 5, 5. Essa é composta, porque tem esse 5 aqui. E depois repete o 7, 7, 7, 7. O 5 não faz parte da dízima. Então ela é composta, mas o período é só o 7. Aqui o período é só o 5. Ok? Frações geratrizes de dízimas periódicas. Toda dízima periódica é um número racional, como eu falei para vocês anteriormente, pois surge de uma fração ou uma divisão de dois números inteiros. Por esse motivo, da mesma maneira que convertemos uma fração em decimal exato, ou dízima periódica, podemos converter a dízima periódica em frações que a geraram. Por este motivo, denominamos fração geratriz, que gerou essa dízima periódica. Ou seja, o que é uma fração geratriz? Eu não peguei a fração e não dividi e não achei a dízima periódica? Eu não fiz isso nos exemplos anteriores? Peguei a fração, fiz a divisão e achei o número decimal ou a dízima periódica. Eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar essa dízima, esse número infinito, e voltar ela na fração que gerou. Por isso a gente chama de fração geratrizes. Frações geratrizes, que é a fração que gerou aquela dízima. E é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, 0,444 infinito. É uma dízima periódica. Qual é a fração que formou essa dízima? Prestem bastante atenção, tá, gente? Primeiro passo. Então a gente quer saber que fração que gerou essa dízima. Primeiro passo. Criar algumas equações múltiplas de 10, onde após a vírgula tenhamos apenas o período para períodos. Para isso, usamos uma incógnita e vamos igualando a nossa dízima periódica. Ou seja, esse 0,444 infinito é a nossa dízima, é a nossa inicial.
Então eu digo que ela é igual a x. Eu vou pegar x é igual a ela. Isso aqui significa que eu fiz uma equação. X é igual a ela. Eu coloquei esse 1 na frente entre parênteses para dizer que é a primeira, tá? Primeira equação. Depois eu vou fazer múltiplos de 10. Eu vou multiplicar essa primeira que eu peguei aqui. Deixa eu voltar. Essa primeira que eu peguei aqui, ó, eu vou multiplicar por 10, porque eu sempre vou fazendo múltiplo de 10. Então ficou assim, ó, x é igual a 0,444, que é a primeira, tá? Eu não mudei nada, só coloquei um x é igual a ela. E se eu multiplicar por 10, os dois lados? Eu vou ficar aqui embaixo, 10x, que é o 10 vezes x, 10x. E o 0,44 vezes 10, se eu multiplico... Vocês lembram que eu falei no exemplo lá atrás, que quando divide a vírgula corre? Quando divide por 10, a vírgula vai voltando? Quando multiplica por 10, a vírgula vai indo para a direita. Corre no sentido positivo, para a direita, tá bom? Então eu multipliquei por 10. A vírgula não estava aqui? Eu corro, 10 tem um zero. Eu corro a vírgula para cá. Daí fica 4,444. Vocês vão falar para mim, professor, mas aqui só tinha 3 quatros. Por que você colocou 4 aqui? Eu coloquei 3 depois da vírgula para ficar igual de cima. Porque essa reticências significa que aqui tem vários 4. Então, se eu colocar 4 a mais ou 4 a menos, não dá diferença nenhuma. Porque a gente sabe que se tiver a reticências, os 3 pontinhos, é cheio de 4, é infinito. Se eu quiser pôr aqui 200 quatros, eu coloco. Se eu quiser colocar 1 milhão de quatros, que eu não vou pôr, né, porque eu não tenho tempo para isso, eu coloco. Ok? E mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei mais um para continuar com 3 casas depois da vírgula, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Vezes 10. Então, eu peguei o x e multipliquei por 10. Ficou 10x. Agora, eu pego 0,44 e também multiplico por 10. Corre uma casa. Correu uma casa, ficou 4,444. Correu uma casa para cá. A vírgula corre uma casa, ok? Ficou 10x é igual a 4,444. Infinito. Depois, eu posso pegar essa mesma primeira equação e multiplicar por 100. Daí fica x vezes 100 e faço a terceira equação, 100x, aqui embaixo. E 0,44 multiplicado por 100, tem dois zeros, eu corro duas casas. Então vem aqui, ó, 44,4 infinitos, ou seja, 444. Coloquei 3 também para ficar igual aos de cima. 44,444. Tá? Então, ó, o x é igual ao que foi dado. Então, a gente sempre vai fazer isso. O x é igual ao início. 10 vezes o x vai dar 10x e corre uma casa. 100 vezes o x vai dar 100x e corre duas casas. 1000, porque sempre vai de 10 nos múltiplos de 10, né? Ou as potências de 10. Depois vem o 1000. 1000 vezes o x corre 3 casas, 444. E assim por diante, se precisar. Eu fiz só 3. Na verdade, a gente nem vai precisar das 3, mas eu fiz 3. Qual que é o segundo passo depois da gente fazer isso? Montar essas equaçõezinhas. Utilizar as duas menores que possuam apenas a vírgula, que possuam, após a vírgula, apenas as repetições, subtraindo uma da outra. Na primeira aqui, depois da vírgula, só tem os números que se repetem? Só tem o número que se repetem, tá vendo? É o 444. Então essa é a menor que eu vou usar. Eu tenho que pegar as duas menores possíveis. No 10x, quem está depois da vírgula é apenas o que se repete? Sim. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes ela é composta. Então na primeira, vamos supor que tem um 5 aqui na frente. Aí eu vou perguntar, depois da vírgula, tem só os números que se repetem? Se tiver um número diferente aqui, eu vou falar não. Daí eu não posso usar a primeira, eu tenho que usar a segunda. Nesse caso, eu posso usar a primeira, porque eu tenho 0,444. É só o que se repete. Na terceira, na segunda, eu tenho 4,4, só o que se repete. Então eu pego as duas menores. Quem são as duas menores? A segunda e a primeira, certo? Eu pego as duas menores e tiro uma da outra. Professor, como assim tirar uma da outra? Eu pego as duas menores e tiro uma da outra. Vocês concordam que 10x é maior que a segunda, é maior que a primeira. A terceira
é maior que a segunda e que a primeira. Então eu peguei as duas primeiras, que são as menores que eu tenho. Eu vou tirar uma da outra. Eu pego a maior das duas é o 10. Então eu pego 10x é igual a 4,444 e tiro a de cima, x, que é igual a 0,444. Ó, eu peguei a segunda equação e tiro a primeira. Sempre uma daqui de baixo tira a primeira, ou a terceira tira a segunda, ou a terceira tira a primeira. Qual der certo da gente usar, considerando que está depois da vírgula. Nesse caso deu certo de usar a primeira e a segunda, melhor ainda. Poderia usar a terceira? Poderia, só que ia ter que simplificar o resultado no final. Então vamos usar as menores possíveis, primeira e segunda. Usamos a primeira, a segunda e a primeira. Ó. Peguei a segunda e vou tirar a primeira. Como que vai ficar isso aqui? Ó? 10x tira 1, quando não tem nada é 1, tá? 10x tira 1x, vai sobrar 9x. Não cancela o x, tá? Se eu tenho 10x e eu tiro 1x, sobram 9x. É igual. E aqui? Professor, como que a gente tira isso? Por que tem que deixar iguais os infinitos? Porque se a gente fosse fazer o seguinte, infinito tira alguma coisa, vai sair essa coisa e vai continuar infinito. Aqui não, aqui a gente tem 444, infinito depois da vírgula. E aqui embaixo, 444, infinito depois da vírgula. Vocês concordam que o infinito tira o infinito? Acabou o infinito. Nesse caso, acaba com o infinito. Por isso que tem que deixar iguais depois da vírgula, para a gente acabar com o infinito. Ó, 444 infinitos menos 444 infinito, o infinito se acabou. Quem vai sobrar? Só os da frente. 4 tira 0, 4. O que a gente ficou então? 9x é igual a 4. Aí quando sobra uma equação, o que a gente faz? Deixa o x de um lado, o 4 já estava do outro lado, o 9 que está multiplicando, ele passa dividindo. O x vai ficar igual a 4 nonos. Se vocês pegarem 4 e dividir por 9, vai dar essa resposta aqui, tá bom? 0,444. Podem fazer numa calculadora para vocês verem. Na calculadora vai dar 0,4444 e vai acabar. Só que é infinito, tá bom? 9x igual a 4, então eu deixo o x sozinho, que é igual. O 4 já estava desse lado, o 9 que está multiplicando, ele vem dividindo. X é igual a 4 nonos. 4 nonos é a fração que gerou aqui, ok? Letra B. Olha a letra B, o que eu falei para vocês na letra A. Tem esse número 5, que ele não faz parte do infinito. Mas vamos fazer o que a gente fez naquele exercício lá. O que a gente faz? A primeira parte, essa primeira parte do enunciado, a gente diz que é o x. Então a gente faz x é igual à primeira parte do enunciado aqui, do jeitinho que está. X é igual a 0,5777, é a primeira equação. Aí eu multiplico ela por 10. Fica 10x e a vírgula corre uma casa. 10x é o quê? Correu uma casa só. 5,777 infinitos. Vou deixar 3 setes porque pode ter milhões de 7, é infinito, tá? Não tem fim. Mas eu vou só deixar 3 setes para ficar iguais em todas. 10x é igual a 5,777 infinito. É a segunda equação. Vamos fazer uma terceira. 100. Já fiz o 10, agora vou fazer o 100. É sempre aumentando um zero, tá? 100x é igual, se tem dois zeros, corre duas casas lá da primeira. Uma, duas. Fica 57,777 infinito. Fiz 3 equações. Quais equações que eu vou pegar? A 2 e a 1? Dessa vez não. Por quê? Eu sempre tenho que pegar as duas menores equações que tenha só repetições depois da vírgula. A primeira eu usei como base, mas ela não tem só o que se repete. Ela tem esse 5 que está estragando ela. Então eu não uso a primeira. Na segunda, agora eu tenho 5, só repetição. 5. Então eu uso essa. E qual que eu vou usar de novo? 157,777. Também só tem o que se repete, que é o 777. Ou seja, eu sempre tenho que pegar duas equações que depois da vírgula
estejam iguaizinhos. A primeira não está igual com nenhuma das duas, porque tem esse 5 atrapalhando. Já essas duas são iguais depois da vírgula. É isso que interessa. Pegar duas que depois da vírgula estejam iguaizinhas. 777, 777. Então eu vou pegar a 3 e a 2 e faço uma continha de menos. A 3 que é maior, tiro a 2. Então ficou assim, ó. 100x é igual a 57,777 infinito, menos 10x, que é igual a 5,777 infinito. Então eu faço 100 tira 10, 90x. 57,777 tira 5,777, primeiro que o infinito com esse infinito acabou. Tá? Então esse infinito é igual a esse infinito. Existem infinitos diferentes? Vamos dizer que na dízima periódica existem infinitos diferentes, tá bom? Então esse infinito é igual a esse infinito. A gente cancela e cancela. Sobrou quem? 57 tira 5, vai dar 52. Nós ficamos com 90x é igual a 52. X é igual o 52 que já estava desse lado. O 90 que estava multiplicando o x passa dividindo. 52 dividido por 90. Se vocês dividirem o 52 por 90, já vai dar 0,57777. Infinito. Ou vocês podem simplificar, porque os 52 e o 90 são pares. Divide por 2 aqui, por 2 aqui. Simplificar é o quê? Dividir em cima e embaixo por o mesmo valor. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. 52 dividido por 2, 26. 90 dividido por 2, 45. Qualquer fração das duas que vocês dividirem o de cima pelo de baixo, vai dar 0,57777 infinito. Ok? E essa aqui, letra C, menos 5,670707070. Repara o seguinte. Esse menos, na dízima periódica, para a gente, não faz diferença nenhuma. Só temos que lembrar que ele tem que ir no resultado final depois, tá bom? Então, na hora da gente montar nossas equações e a continha, podemos deixar até ele de fora, esse menos. Só temos que lembrar que ele vai na resposta final. Porque se ele é negativo, a fração também tem que ser negativa, ok? Mas esqueçamos ele agora e vamos fazer as equaçõezinhas. Quem é o x? O x é exatamente isso aqui, só que vamos deixar o negativo de fora. X é igual exatamente isso aqui, tá aqui. 10x. 10x é correndo uma casa. 5 a 56, 70, 70, 70. 100x. O 100x é correndo duas casas, então fica 100x é igual a 567, 07, 07, 07. Com 3 dá para usar? Repara que a primeira a gente não vai poder usar, porque tem o 6 aqui que está atrapalhando. Quem que repete depois da vírgula? 70, 70, 70. O 10x, dá para usar ele? Dá, ó, só tem ó, 70, 70, 70. E o 100x, podemos usar? Não. Por quê? Tem o 70, 70, 70? Tem. Mas antes do 70 tem esse zero aqui, ó. Então, na verdade, o que está repetindo depois da vírgula? 07, 07, 07, 07. É diferente de 70, 70, 70. Então, não dá para usar o 10 junto com a do 100. Não dá. A segunda e a terceira não pode. Então, nós fazemos uma quarta, que é o 1000. E o 1000 a gente corre quantas casas? Tem 3 zeros. A gente corre 1, 2, 3. Põe a vírgula aqui. Aí fica 5.670, 70, 70, 70, 70. Ou seja, lembra que eu falei que os infinitos podem ser diferentes na dízima periódica? Pode, se vocês repararem aqui, é 70, 70, 70. Aqui também, só que aqui antes tem um zero. Então, ao invés de ver de 2 em 2, 70, 70, eu vou acabar vendo 07, 07, 07. E não vai dar para cancelar com esse. A intenção é que fique a mesma coisa depois da vírgula. Ó. Primeira casa depois da vírgula, 7, 0, as duas primeiras. Aqui é 0,7, não dá. Aqui é 6 e 7, não dá. Aqui é 7 e 0. Então vai ter que pegar quem? A do 10, que é 70, 70, 70, e a do 1000, que é 70, 70, 70. E aí a gente pega a do 10 e a do 1000, que são as duas que têm infinitos iguais. Então fica 1000x é igual a 5.670,70, 70, 70 infinitos.
menos o 10, que é 56,70 infinitos. Então ficou 70, 70, 70, 70, 70, 70. Vai dar para cancelar os infinitos. Então vamos lá. 1000 tira 10, 990x. 5.670 tira 56, 5.614. Infinito, infinito, infinito. 70, 70, 70. Tira 70, 70, 70, que é o infinito menos o infinito. Cancelamos esse infinito. Então ficamos com 990x é igual a 5.614, que foi essa continha aqui, só antes da vírgula. 5.614. 5.614 vai ser o quê? X é igual a 5.614 dividido por 990. Só que tinha um negativo lá em cima. Colocamos o negativo aqui na frente. X é igual a 5.614 dividido por 990. Se vocês dividirem isso na calculadora, vai dar 5,6707070 infinitos. Porém, essa continha aqui, a gente consegue dividir por 2 e por 2, porque são pares, né? Dá para simplificar. Ela pode ser isso aqui. Eu não vou cobrar a simplificação de vocês aqui, tá bom? Vou tentar cobrar o mínimo possível, se eu cobrar. Mas, dessas muito grandes aqui, às vezes a gente não... Aqui é simples, dá pra ver que os dois são pares, dá pra dividir por 2. Mas às vezes tem que dividir por 7 as duas, então não vou cobrar. Né? Nesse caso é só por 2 mesmo. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter 2.807 sobre 495. Essas duas frações são equivalentes. Ou seja, se vocês dividirem a parte de cima, o numerador pelo denominador dessa, vai dar 5,6707070. Se vocês dividirem o numerador dessa, que eu estou circulando, pelo denominador dessa, vai dar 5,6707070 do mesmo jeito. Negativo porque o início aqui era negativo, ok? Só coloca no resultado final, porque se ele estava no início, ele tem que estar lá no final. Fechou, gente? Então nós temos os exercícios aqui. Deixa eu pegar o meu livro didático, para eu ver se ele está aqui. Só um minutinho, vamos lá. Exercícios. Quais exercícios vocês vão fazer? O exercício da página 30. Vamos fazer aí 5 exercícios. Eu vou abrir aqui meu livro na página 30 para ler com vocês. Número 1. Os números racionais a seguir são chamados de frações decimais. Escreva cada um deles na forma decimal. Gente, se a fração decimal é muito simples, o exercício 1. Lembra que eu falei? Copia o número de cima, que é o 7, e decimais é quando embaixo é 10, 100, 1000, 10.000. O que vocês vão fazer aqui? Eu fiz a letra A, C e a J, de exemplo. 7 dividido por 10. Copia o 7. Quantos zeros tem o 10? Um zero só. Então fica uma casa depois da vírgula. 0,7. O 6 dividido por 100. 6 dividido por 100, eu copio o 6. E o 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Eu deixo duas casas. Aí vocês vão falar para mim, professor, mas o 6 é uma casa só. Coloca um zero na frente dele que ele fica com duas. Duas casas, põe a vírgula e um zero na frente. 0,06. Duas casas depois da vírgula. 163 na J dividido por 10. 163 décimos. O 163 é um número natural, um número inteiro. O 10 tem uma casa só, coloca a vírgula deixando uma casa só. 16, somente o 3 depois da vírgula, tá bom? Número 2. Qual é a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais? Aqui, gente, no exercício 2, vocês vão ter que dividir o numerador pelo denominador. Eu fiz o A e o B. 1 dividido por 2, faz a continha. 1 dividido por 2, 1 não dá, acrescenta o 0, vai o 0 na chave. 10 dividido por 2, 5. Então vai ficar 0,5, é a resposta final. 7 dividido por 3. 7 dividido por 3, faz a continha lá. 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1. Acrescento 0. 10 dividido por 3. Quando eu acrescento 0, vai a vírgula na chave. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Acrescento 0. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Ou seja, 2,333 infinito. Vocês vão fazer as continhas para mim, ok? O exercício 3 é para vocês pegarem cada resposta do exercício 2 e dizer para mim, é uma dízima divisão exata? Ou é um decimal exato? O que é decimal exato?
quando tem fim. Ou é uma dízima periódica quando não tem fim. Então eu vou pegar os dois exemplos que eu fiz aqui. No 3 tem a ver com o exercício 2. Então vamos lá. A letra A. A resposta da letra A do 2. É uma dízima periódica ou é uma decimal exata? É um decimal exato. Então, D, decimal exato. A letra B é infinito. Então é uma dízima periódica. Dízima periódica, tá bom? DP. DE, decimal exato. DP, dízima periódica. Vai fazer isso até a letra... O exercício 2 foi até a letra L. Então vocês vão fazer o 2 do A ao L e o 3 do A ao L, falando de cada uma do exercício anterior, tá bom? Número 4, muito simples também. Só para vocês escreverem na frente o período. Qual é o período da letra A? Período é o valor que se repete. Esse zero não entra, ele está depois da vírgula, mas ele não entra porque ele não se repetiu. Se fosse 20, 20, 20, 20, ou se fosse 02, 02, 02, o período seria 02. Mas é só 0, 2, 2, 2, 2, 2. O período é 2. Só quem repete, é só para escrever isso na frente. Letra B, 1, 7, 7, 7. Quem é o período? O período é o 7, tá? E o exercício 1 da página 32 é para achar a fração geratriz. Tem esse exemplo aqui, ó, que eu acabei de explicar, né, gente? Eu não vou explicar de novo aqui, não, que eu já acabei de explicar ali atrás. 1 letra A, 2,4444. Qual vai ser a fração que gerou? Vocês vão montar. X é igual a esse início, não esquecendo que tem o menos aqui, a gente põe o menos no final. O x é igual à parte inicial, 10x corre uma casa, fica 24, 100x corre duas casas, fica 244, e depois da vírgula fica sempre a mesma coisa. Então a gente vai usar os dois menores possíveis. Como na primeira já tem só repetição, e na segunda só tem a repetição também, pega a segunda e a primeira. 10x, então, é igual a 24,44 menos o primeiro, x, que é igual a 2,444. 10x tira x, 9x. Infinito corta com infinito. Ó. Esse infinito é igual a esse infinito, a gente pode cortar. 24 tira 2, 22. 9x é igual a 22. X é igual a 22. O 9 que estava multiplicando passa dividindo. 22 sobre 9. Negativo porque o início foi negativo. O negativo do resultado é do início da dízima periódica. É do início aqui, tá bom? Por isso que eu coloquei o negativo aqui. Fechou, gente? Realize a leitura, então, e estudo desse material que eu estou gravando para vocês aqui. Esse material que vocês receberam, impresso ou no computador, leiam, né, toda a orientação. Acompanhe a videoaula. Realize a leitura complementar do livro também. Agora vocês vão usar o livro para fazer a leitura, tá? Resolva os exercícios do 1 ao 4 da página 30 e o exercício 1 da página 32. Tem duas páginas de exercício. Do 1 ao 4 na página 30 e na página 32 tem um exercício sobre dízimas periódicas e frações. Tá? Quem não tem um livro didático, professor, eu não tenho um livro didático, eu não sei o que consigo fazer. Esse livro didático já está escaneado no Classroom. Quem está no Classroom pode pegar por lá também o livro, abrir nas páginas, tá? Só tomem cuidado, o livro lá está em PDF. Só que foram escaneados, o livro que eu consegui encontrar, ele foi escaneado a parte anterior às páginas de exercícios, ou seja, vocês têm que acompanhar a página do finalzinho do livro, e não a página do PDF. A página 29 do PDF é outra coisa. Vocês têm que olhar o papel escaneado, que página que está marcado naquele escaneado, na página 29. Aí vocês vão ver que a 29, na verdade, ela está lá na frente, né? A página 29 do exercício, ela pode ser a 40 do PDF, mas vocês vão acompanhar no rodapé da página escaneada. Aqui eu vou pôr o link para vocês da videoaula, tá bom? Então, é isso. Prestem bastante atenção nas datas também de entrega, na hora de resolver os exercícios e nas datas de entrega. Esses exercícios que vocês estão recebendo, vocês vão me devolver até 8 de junho, tá? Vocês vão me devolver por foto, no Classroom, no WhatsApp, até o dia 8 de junho, ao meio-dia. Qualquer dia, até essa data, vocês podem mandar. Os alunos que pegam na escola precisam devolver em folha separada, nome, número e série, e no dia 8. Aí, para entregar na escola, é apenas um dia. É o dia 8, que são 14 dias a partir do início desse exercício aqui. A partir da data que vocês recebem, vocês têm 14 dias para devolver. Uma quinzena aí, tá bom? São 15 dias, na verdade. Uma quinzena é 15 dias, mas são 2 semanas. Uma quinzena para vocês devolverem.
no dia 8 de junho até o meio-dia. Daí tem que ser nessa data, porque a escola só recebe dos 8º anos na terça-feira até o meio-dia, das 7 ao meio-dia, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.